Oi, Rafael. Boa tarde, tudo Oi, bem? Anani, tudo bem? Tudo ótimo, Tá bom, tudo muito bem. prazer falar contigo. O Obrigado. prazer é todo meu. O Roberto também está aqui. Um segundinho que eu vou colocar todos vocês como co-host, tá? Para que vocês possam compartilhar a sua tela e fazer qualquer algo a mais. Rafael, vou Anani, colocar. estou tentando conectar pelo computador também, mas ele aparentemente o sistema aqui do Zoom só autoriza um acesso. Eu não estou conseguindo conectar pelo computador. Ele alega que eu já estou conectado. Espera aí. Como que eu posso te ajudar com isso? Me explica de novo, por favor. Teria como autorizar dois acessos da mesma Tem, pessoa? tem. Você também, sabe a planilha que eu compartilhei com você? Eu vou te passar aqui, mas lá na planilha, bem no finalzinho dela, você tem um link deste SEMEAD chamado Sala. Vou colocar aqui para ti, tá? Vamos lá, vou Aqui, tentar pegar por ela. Vamos ver aqui. Rafael, compartilhei com você. Rafael, Oi, eu posso colocar você como um host nesta sala? claro, claro, pode. Você tem Se acesso a todos, né? Você consegue colocar todos posteriormente a vir entrando como um co-host, para que eles possam Tá, compartilhar a tela também. Pode ser? pode sim. Eu só Porque aí só eu tô tiro tentando a aqui, ó. minha atribuição, né? Eu Aham. tiro a minha atribuição de host, ou seja, eu perco essa personalidade, eu posso sair da sala e você continua como Fique à principal. vontade, fique à vontade. Roberto já coloquei como co-host. Oi, Roberto, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Coloquei você como um co-host para que você possa compartilhar. E o professor Rafael, estou colocando como um host, e ele tem a permissão de colocar todos os demais como um co-host. Tudo bem. Isso que eu É, posso. infelizmente eu não estou conseguindo acessar, mesmo com esse link, ele fala que pelo fato de já ter um login meu aqui, ele não autoriza dois acessos simultâneos da mesma conta. Ah, Acho que sim. tem alguma Você. restrição deve ter alguma Sim. restrição aqui na. O que que você tem que fazer? Por exemplo, você está entrando com a sua conta, por exemplo, de Gmail. Se você tiver uma conta da universidade, alguma outra conta, você tem que logar Ah, nela, abrir um navegador e aí se você consegue. eu vou fazer isso. Eu vou criar uma conta por outro e-mail aqui. Eu faço Tá. rapidinho. Então eu estou saindo. Rafael, só peço para você que não seja o Deixa primeiro que comigo. fala, porque senão você sabe que você derruba todos os demais, né? Pode ficar tranquilo, deixa comigo. Arthur, Roberto, muito obrigado pela presença de vocês. Olá, boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde. Qualquer coisa, então, nessa sala, fale com o professor Rafael. E eu já estou no WhatsApp. Obrigado, até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, estou vendo que temos aqui o Arthur e o Roberto. Vamos só aguardar um instante, que eu acho que a Camila também vai se conectar, que ela é a líder de sessão aqui, que assessora com o controle do tempo e condução dos debates posteriores. E aí nós já começamos, tá bom? Ok.
Bom, não sei se a Camila vem. Só perguntar uma coisa para vocês, Roberto e Arthur, não sei se vocês já estão aí conectados. Vocês conseguem ver esse slide que eu estou compartilhando ou não? Sim. Sim. Ok. Deixa eu interromper aqui. Ah, a Camila já está aqui. Ok, Camila. Ok, ok. Então, podemos começar. Não, não tem problema, não tem problema. Vamos começar, então. Queria desejar boa tarde a Roberto, a Arthur. Meu nome é Rafael, eu sou mestre e doutor em Direito, formado pela USP em Direito e tenho um mestrado em Economia pelo Mackenzie. Eu fui convidado para ser moderador e também vou apresentar um trabalho aqui no nosso painel, a nossa sessão de finanças e apressamento de ativos. Eu pergunto a vocês se vocês podem seguir a ordem alfabética, aí nós começaríamos já com o Arthur apresentando e eu já introduzo também como é que é o formato aqui do nosso painel e se estiverem de acordo, nós já podemos começar. O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Ok? Tá Sim. ótimo. Então, vamos lá. Como funciona aqui a apresentação? Nós teremos cada um, né? Cada um terá um tempo de 8 minutos para apresentar. Um período, portanto, é similar ao da gravação do vídeo. Eu vou atribuir o poder de host para cada um quando iniciar a apresentação. E aí, ao término, nós teremos então 16 minutos para cada apresentação e discussão dos resultados da pesquisa. E ao final, nós temos ainda uma sessão conjunta, nós três, vamos debater aqui os resultados da nossa pesquisa, vamos trocar ideias, apontamentos. Isso tende a durar de 20 minutos a meia hora e assim encerramos os trabalhos. Tudo bem? Então, Arthur, vamos lá. Tá Deixa eu só bom. passar aqui para você o poder. Ok. Pronto. Ok. Vou compartilhar a tela aqui. Só para passar para Camila. Camila, o primeiro trabalho será o da internacionalização das empresas, tá bom? Então, o autor aqui é o Arthur, Hum. Arthur Antônio Silva Rosa. Sim. Arthur, vou colocar meu microfone no mudo. Camila, creio que da minha parte já esteja tudo ok também. Ok, ok. Então, Arthur, pode começar assim que você quiser. Tá bom. Vocês conseguem ver o slide, correto? Sim, tudo ok. Ok. Então, Só um segundo, Arthur, que a Camila tá me certo. escrevendo aqui. Deixa eu só ver. Tá bom, eu aguardo. É, Camila, sim, mas no caso do Arthur, não houve encaminhamento do vídeo, né, Arthur? Eu tenho o vídeo pronto, sim. Ok, ok. Então, eu não sei como é que a Camila deseja fazer. Se você tiver o vídeo aí, Camila, pode projetar, não tem problema. É, eu posso projetar o meu vídeo também, Tá se ótimo. vocês preferirem. Pode ser? Deixa eu ver só com a Camila aqui, Arthur, porque Ah, como tá. ela é líder da sessão, ela já conseguiu. Ok, ok. Ah, sim.
Aqui não tá aparecendo áudio, não tá vindo áudio para mim. É normal isso, Camila? São só os slides? Como é que é? Eu não estou ouvindo também. Tá sem áudio. Isso. Rafael, se vocês preferirem, eu posso tentar executar do meu computador esse vídeo também. Então, segue aí, Arthur. Pode projetar. Tá Tá lá. bom. Aí ele pediu desculpa. Foi errado. Oi, Camila. Posso ajudar vocês? Às vezes você ganhou. Quer dizer, você foi de claro, só não tinha estudado direito. Professor Arthur, você que está Eles mandaram e-mail falando que você fazendo a gostou. apresentação? Pode ser, mas não sabe. É, professora Nani, aqui o Arthur ia começar a apresentação, a Camila ia colocar o vídeo. E não está saindo áudio do vídeo dela. E o Arthur se dispôs a projetar aqui o vídeo a partir do computador dele. Então, vamos iniciar agora aqui. É. Aí, Rafael, você pode só me confirmar se vocês conseguem ouvir? Eu vou iniciar a execução aqui. Sim, vamos lá. Olá, meu nome é Arthur. Tudo ok, pode prosseguir, Arthur. Tá ok? Tá certo. Meu nome é Arthur e apresentarei o trabalho Grau de Internacionalização, Sustentabilidade e Incerteza de Política Econômica, uma análise das empresas brasileiras sob a perspectiva do risco financeiro. Além de mim, a Karen também é autora deste trabalho e nós somos professores da Universidade Federal de Uberlândia. Nesta apresentação, falarei sobre a contextualização do estudo, os seus objetivos, a metodologia, análise dos resultados e, por fim, as considerações finais. Em relação à contextualização, nós trabalharemos com grau de internacionalização. Sabe-se que o processo de internacionalização possui benefícios, como a diversificação de receitas, uma vez que a empresa atua, neste caso, em mais de um mercado, em mais de um país. Por outro lado, também envolve desafios, como o aumento da complexidade da gestão, por a empresa atuar em mais de um país. Neste trabalho, também trabalharemos com a sustentabilidade, que se mostra relevante para as empresas, dentre outros fatores, pela obtenção da legitimidade para atuação no exterior, como, por exemplo, para a obtenção de certificados ambientais. E sabe-se que os stakeholders também exercem pressões sobre as empresas para a adoção dessas práticas. A sustentabilidade também está relacionada a uma melhor imagem institucional da empresa e também a possivelmente uma redução de custos. Além disso, está relacionada a um aumento no desempenho organizacional da empresa. Já a incerteza de política econômica, que será uma das variáveis que nós analisaremos, se refere à incerteza relacionada à política econômica de determinado país, considerando quais decisões estão sendo tomadas, né, a respeito da política econômica e sobre quem, né, está tomando essas decisões, por exemplo. Essa variável está relacionada, por exemplo, ao nível de produção de determinada empresa, a sua lucratividade, fluxo de caixa e também as próprias decisões de investimento por parte dos gestores. Essa variável representa um fator de risco, tendo em vista que períodos que são caracterizados por um alto nível dessa variável tendem a apresentar o menor retorno das ações e o maior prêmio pelo risco. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi analisar o efeito moderador da sustentabilidade e da incerteza de política econômica na relação entre internacionalização e risco financeiro das empresas brasileiras não financeiras
listadas na B3 no período de 2010 a 2020. Em relação à metodologia, nós utilizamos dados trimestrais no período do primeiro trimestre de 2010 até o quarto trimestre de 2020. A partir da coleta dos dados, nós trabalhamos com dados em painel e realizamos uma regressão linear múltipla, de forma que os outliers da amostra foram tratados por meio da monitorização ao nível de 1%. Nós realizamos testes para verificar os problemas econométricos, como a heterogeneidade e a autocorrelação, e realizamos o tratamento para esses problemas, e também verificamos a presença de multicolinearidade, a qual não foi identificada nos modelos utilizados. Então, também definimos o modelo mais adequado por meio dos testes de Preuss-Pagan, Hausmann, Scholl e Hausmann, para definição entre efeitos fixos e aleatórios. E essa tabela mostra as variáveis utilizadas no estudo, sendo que o risco total representou o risco específico da empresa, e estimamos esse risco por meio de um modelo BERT. Já o risco sistemático, que se refere ao risco de mercado, nós estimamos por meio da fórmula apresentada na tabela. As nossas variáveis de interesse foi o grau de internacionalização, o desempenho ESG representou a sustentabilidade por meio de um índice específico e também a incerteza de política econômica por meio de um índice. Os resultados também foram controlados por outras variáveis, como o tamanho da empresa, o nível de endividamento, o ROI, o retorno do mercado acionário, e também por variáveis macroeconômicas, como o PIB e a inflação. Em relação aos resultados encontrados, nós identificamos uma relação positiva da internacionalização com o risco total, indicando que o risco específico da empresa aumenta quando a empresa se internacionaliza, devido aos desafios do processo de internacionalização, com a própria maior dificuldade do processo de gestão e um possível aumento de custos para a atuação em outros países. Por outro lado, identificamos uma redução no risco sistemático quando a empresa aumenta seu nível de internacionalização, possivelmente devido aos benefícios proporcionados pela internacionalização, como a diversificação de receitas, e assim fazendo com que a empresa se destaque em relação às demais empresas do mercado, já que o risco sistemático considera também os retornos das demais empresas do mercado. A variável ESG, representando a sustentabilidade, reduziu o risco, ambos os tipos de risco da empresa, né, devido aos fatores mencionados, de benefícios da sustentabilidade. A incerteza de política econômica aumentou ambos os tipos de risco, devido aos fatores mencionados, como esperado. Em relação à interação entre internacionalização e desempenho ESG, nós identificamos uma relação negativa com o risco total, tendo em vista os benefícios dessas duas variáveis, que podem ser somados e assim contribuindo para a diminuição do risco, de ambos os tipos de risco, né, que diminuíram por meio dessa interação. Já a interação entre DOI e incerteza de política econômica, nós encontramos uma relação negativa quanto ao risco sistemático, indicando que as empresas, quando são mais internacionalizadas, em período com maior incerteza de política econômica, tendem a reduzir seus riscos, né, indicando que a internacionalização contribui para a diminuição do risco em períodos de elevada incerteza de política econômica. Quando nós analisamos a moderação, né, tanto da incerteza de política econômica e da sustentabilidade com a internacionalização, identificamos uma relação negativa para ambos os tipos de risco, né? Isso indica que, naqueles períodos de elevada incerteza de política econômica, as empresas que possuem maiores níveis de sustentabilidade e de internacionalização também tendem a se destacar em relação às demais empresas, devido aos benefícios proporcionados por essas duas últimas variáveis citadas. Sendo assim, esse estudo contribui para analisar as relações apresentadas, também contribuindo para gestores, a sociedade e o próprio meio ambiente, por meio de estimular, né, a realização de práticas sustentáveis, e também para investidores que desejam alinhar seu perfil de investimentos com base no risco, com base no seu perfil de risco,
e nas características das empresas. Muito obrigado pela atenção de todos. Professor Rafael, só um segundo. Desculpa, pessoal, eu Ok, estava com Camila. problemas aqui no computador, não queria funcionar de jeito nenhum. E aí o áudio não estava funcionando de jeito nenhum, mas agora está tudo certo. Valeu, obrigado, Camila. Arthur, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. É um tema muito relevante para as companhias brasileiras e certamente isso contribui em demasia para o debate aqui em finanças e para o amadurecimento do mercado financeiro brasileiro como um todo. Gostaria agora de abrir a sessão aqui para discutir um pouco os resultados do seu trabalho e já abrindo a oportunidade também para o Roberto Simeone Neto participar, caso assim o queira. E eu já começaria com a primeira pergunta para saber se houve, para você e para sua coautora, alguma surpresa em relação aos resultados obtidos comparativamente à hipótese lançada de início. Ah, sim. Sim, a princípio a gente imaginava, né, que ocorreria apenas uma relação positiva, né, entre a internacionalização e o risco financeiro, né, mas acabou que nós fomos surpreendidos, sim, por uma diferença de sinal, né, no que diz respeito à internacionalização e o risco total, e a internacionalização e o risco sistemático, né, então, essa diferença de sinal, né, em relação a esses dois tipos de risco, nos surpreendeu sim, né, mas nós encontramos, né, fundamentos para justificar essa diferença e acabou que ficou como um resultado importante, relevante do estudo, né? Então, sim, nós fomos surpreendidos sim, né, pelo resultado final. Perfeito. Roberto, fique à vontade. Eu tenho mais tópicos aqui, depois nós vamos fazer um debate em conjunto, mas agora esse primeiro momento é só para passar pelos pontos principais aí do trabalho e avançarmos. Eu também tinha algumas perguntas, mas é mais por curiosidade, para, né, conhecer um pouco melhor. Mas eu acho que daí, acho que nessa parte de sessão de troca de ideias, eu acho que assim encaixa maior, até porque vai demorar talvez um tempo maior de perguntas e respostas. Então, eu talvez deixe essas duas perguntas que eu tenho mais para a segunda parte. Perfeito. Arthur, quando você disse que a hipótese inicialmente era que o risco aumentaria, portanto, o sinal seria positivo, né? Essa foi a expressão que você usou. Qual era a ideia de início? E eu fiquei bastante surpreso quando eu li o seu abstract, né? O resumo ali, a parte que tinha na nossa plataforma, Uhum. porque me pareceu também que vocês tinham a ideia de que o risco aumentaria pelo fato da empresa ir ao exterior, é isso? Isso, isso. A empresa, né, a gente também identificou que a empresa poderia aumentar o seu risco, né, quando ela é, avança nas suas atividades para outro país, né, uma vez que ela está sujeita a um aumento de custos, né, para manter as instalações no exterior, funcionários no exterior, né, a questão da armazenagem também, né, e isso poderia aumentar, né, a suscetibilidade da empresa no que diz respeito a esses custos, por exemplo, né, isso poderia aumentar o risco, né, seria mais nesse sentido mesmo que nós encontramos. Entendi. E em relação a ESG, que vocês também extraíram aí uma conclusão no sentido de que quanto mais sofisticada a empresa na observância das regras ESG, menor o risco sistemático, né? Que essa foi a conclusão a que vocês chegaram. Para aferir ESG, quais foram os fatores decisivos aí utilizados? Ah, sim, na construção da variável você fala, né? Isso, Tá. Essa variável, né, que nós coletamos, ela considera tantos aspectos sociais, né, também ambientais e também de governança, né? Cada um desses três tópicos são diversos indicadores que são utilizados para compor um índice, né? Então, são esses três aspectos da sustentabilidade que são considerados por esse índice, né? O aspecto social, ambiental e de governança da empresa também. mas esse índice vocês já tomaram como dado. Essa é a minha dúvida.
Ah, Sim, sim, né? sim. Nós coletamos um Ok, índice já calculado, sim. ok. E no trabalho, vocês chegaram a analisar algum caso em específico? Uma Vale, JBS, alguma coisa nesse sentido? Teve algum caso que chamou a atenção, um caso particular ou não? Ah, nós não analisamos casos específicos, né? Analisamos só os resultados da regressão, de forma geral para as empresas brasileiras. Mas seria uma boa oportunidade, né? Esse seu comentário aí também, ficaria interessante, né? Rafael, deixa eu fazer então uma interrupção, peço desculpas. Eu falei que ia deixar para a segunda parte, mas aí eu sou provocado a entrar na conversa. Só para poder entender, né? Você analisou o mercado, você não analisou um segmento ou uma empresa. Então, você só pegou o mercado. É isso? Isso, isso. Tá. Foi analisado as empresas brasileiras, né? Nós só retiramos as empresas financeiras, né, da amostra, porque elas possuem características específicas. Também decidimos não selecionar um único setor, e um dos motivos para isso foi a questão que os dados já são limitados, principalmente pela questão dos dados do ESG, né, da sustentabilidade. Uhum. Então, optamos Hum. por utilizar todos os setores, mas nós também utilizamos uma variável de controle para controlar a influência do setor também. E para excluir, Arthur, e para excluir aquelas que não têm operação internacional, essa é a minha dúvida, como é que você chegou a isso? Ah, tá. É, a internacionalização, né, nós utilizamos como um índice, né? Então, as empresas podem ter um índice que varia, por exemplo, entre 0 e 1, né, que foi a métrica que nós utilizamos. Quanto mais próximo de 1, maior o seu grau de internacionalização, né? Esse índice de internacionalização, né, é com base na proporção de ativos que essa empresa tem no exterior, né, também a quantidade de receitas que essa empresa tem no exterior e também a quantidade de funcionários. Então, a partir desses três dados, né, é realizada uma média aritmética e nós temos um Uhum. índice final, né, com variação entre 0 e 1. Entendido, entendido. É bem complexa essa seleção, né? Porque eu fico imaginando na hora de você preparar os dados, o cuidado que você tem que ter para eliminar um ruído aí, né? Muitas empresas brasileiras que também não têm operação relevante no exterior, e aí eu imagino que tenha tomado muito tempo aí dos pesquisadores para fazer esse filtro dos dados, né? Interessante. Parabéns, viu, Arthur? Excelente, excelente trabalho. Eu vejo que o Ricardo também está conectado aqui. Ricardo, se quiser participar, por favor, fique à vontade para debater. Camila, acho que terminamos o primeiro, então? Ok, professor. Como a gente está fazendo pela ordem dos autores, eu não consigo ver o nome dos autores nos artigos. O senhor só me sinaliza o nome do vídeo? Tudo bem. Roberto, deseja prosseguir? Quer que eu apresente o meu? Como você quiser. Para mim, tanto faz. Projeto do senhor. O senhor me diz o nome? O meu? O meu é Hum? o meu política monetária. Você está me ouvindo agora? Boa tarde, gente. Estamos. Deu uma falha aqui. Desculpa. Camila, eu não estou ouvindo, hein? Eu não sei se os demais ouvem a apresentação, mas eu não estou ouvindo. Roberto? Também não ouço a apresentação, só vejo a imagem. Ok. Arthur e Ricardo também não? Também não, não Ok. sei, acho que não está compartilhado com som, Camila. Também não.
Camila, se você quiser, eu posso apresentar o meu e você tenta recuperar o som dele. Por favor, vê se agora foi. Chegou o áudio para vocês? Não, aqui não. Por favor, professor, o senhor poderia me ajudar, por favor? Eu não sei o que está acontecendo. Não tem problema. Roberto, você Desculpa. Vamos lá. pode Eu apresentar a vou te sua? perguntar, será que eu consigo compartilhar o meu PowerPoint? Aí já que o vídeo não está subindo, eu falo nesses Você 7, já está como anfitrião, pode fazer. Eu já havia atribuído. Ah, Desculpe, então. Espera aí. Vai continuar. Só um minutinho que eu estou com as duas telas. Só um minutinho. Quer que eu compartilhe o vídeo por aqui? Professor Roberto, ou você quer eu, apresentar? Eu estou com eles abertos aqui. Ricardo, boa tarde. Se você quiser compartilhar, não tem problema. Eu posso fazer por aqui também, que eu estou, inclusive, com o PowerPoint aberto. Eu só estava Tá, tentando subir a tela. tá bom, não. Você que O sabe, chat, se você preferir apresentar o PowerPoint, não tem problema. não, tudo bem. Que eu tenho, eu entro como aqui, porque ele não está me deixando compartilhar. Estou com ele espetado aqui para começar a apresentar. O botão do share screen está aparecendo. Não entendi. O Agora botão eu consegui. Eu acredito que vocês devem estar vendo nesse momento a minha tela, correto? ainda não. Ainda não. Agora, Agora foi, professor. Agora sim. Me deixem respirar fundo, Agora, o porque senhor tem o eu vídeo? pensei que não ia O dar senhor tem o certo. vídeo dela? O senhor tem o vídeo dela? Eu tinha mandado para vocês. Foi. Eu É fiz isso que eu aquela estava internet. projetando o vídeo do senhor, mas aí não estava saindo o meu som, né? Entendi. A Bom, gente se precisa você quiser, projetar eu os posso vídeos. diminuir. Eu não vou conseguir consumir mais que 6, 7 minutos. Eu posso enviar aqui no chat o link do vídeo do senhor, só um segundo, tá? Aí o senhor projeta daí para ver se o senhor consegue. ô Camila, desculpa, não quero atrapalhar o fluxo aí, que eu sei que você que está à frente, mas se ele quiser apresentar, pode apresentar, tá dentro do horário, não tem, o Tá apresentador certo, pode professor. escolher se ele prefere o Então, vídeo Tudo ou bem. se ele pode fazer a Ok. apresentação. você está enxergando a minha telinha, não está? Da apresentação, né? Só não está no modo apresentação, mas está aparecendo a tela. Espera aí. É que eu estou com várias telas ligadas. Eu tenho 9 telas interconectadas. Então, se eu subir uma, vai apagar tudo. Vou aumentar um pouquinho no modo de apresentação. Pronto. Para eu não perder as outras telas. Eu estou me vendo numa tela, mas tem uma série de telinhas aqui, outras na minha mesa. Bom, vamos lá. Trata-se, o meu nome é Roberto Simeone. Eu vou abordar sobre análise comparativa dos efeitos do VIX sobre a volatilidade das bolsas de valores. Trata-se de uma pesquisa desenvolvida para analisar e comparar os efeitos do VIX sobre a volatilidade das bolsas de valores na América Latina, especificamente Brasil, Chile e México, e de algumas das principais bolsas internacionais do G7, Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido. O estudo tem como objetivo de hipótese de pesquisa o fato da Bolsa Brasileira ter reagido com muito mais volatilidade às variações do índice VIX, quando comparadas às demais bolsas analisadas entre janeiro de 17 e dezembro de 21. E o objetivo, basicamente, era entender os efeitos que o VIX tem sobre a volatilidade das bolsas de valores, a partir desse entendimento de como se desenvolveu o índice, como é a sua composição, a trajetória, a formação de expectativa futura, entender um pouco de como se dá a questão da volatilidade do índice nas bolsas e determinar um pouco os efeitos que a crise sanitária da Covid-19 criou, tanto para o VIX quanto para as bolsas de valores. Em termos de performance histórica, o que acontece? O índice VIX ele sempre foi rotulado como um índice do medo. Então, ele mede as expectativas dos investidores nos próximos 30 dias, sobre as ações que compõem o S&P 500, que aí se concentram as mais relevantes ações dos Estados Unidos da América.
Entende-se que o alto índice do VIX representaria uma incerteza do investidor, vamos assim dizer, e que ele acentuaria a queda dos mercados. O inverso também é real. Uma queda do VIX indicaria um otimismo desses investidores e um mercado com os índices em ascensão, os índices de bolsa de forma crescente, retomando a confiança do investidor. Só que o evento da Covid-19 trouxe muita volatilidade no mercado acionário e deixou o índice com uma evidência muito grande no mercado, mais do que já tinha. Só que é interessante, antes de falar das conclusões, entender um pouquinho da evolução desse índice. Tá? Em 73 ele foi criado pela Chicago Board of Exchange, e estabeleceu ali, inicialmente, os índices de volatilidade implícita, que eram baseados nos preços das opções. Passados 20 anos, em 93, a CBOE lançou seria o índice de volatilidade implícita, que é o VIX, e que geraria interesse aí no decorrer do tempo para os operadores de mercado, porque eles queriam justamente um índice que pudesse indicar a volatilidade esperada no curto prazo. E o VIX media o valor implícito dessas oscilações de preço entre as opções de compra e as opções de venda que eram negociadas naquele momento dentro de um critério at the money, que é quando o preço do strike, do exercício, é muito próximo do preço à vista, só que eles são baseados no índice do S&P 100, de estilo americano, que pode ser exercido a qualquer momento, até o vencimento. E isso criava, naquele momento, a possibilidade de negociar contratos futuros de opções de volatilidade. E foi tornando o VIX aí um importante referencial de expectativa de volatilidade futura. Ficou assim por 10 anos. Em 2003, houve aí uma mudança estrutural do VIX. E aí que é importante, porque o método de cálculo do VIX ele passa a ser a sinalização da média ponderada da volatilidade implícita de um intervalo de opções de compra e de venda. Só que agora, do S&P 500, de estilo europeu, que é só exercido no vencimento do contrato e precificado como out the money, quando o preço do strike não é muito próximo do preço do exercício, do preço à vista, perdão. E aí, a volatilidade implícita das opções de estilo europeu gera um resultado só no vencimento. Então, essa mudança transformou o VIX numa medida de volatilidade interperíodo, né? Ficou muito mais transparente a demanda por opções de venda, que são as puts, realçando a correlação negativa entre o VIX e o S&P. Então, resumindo, o que muda? Muda o critério de opção de at the money para out the money, muda as opções de modelo americano para o modelo europeu, muda a referência do S&P 100 para o S&P 500, e o foco deixa de ser ao longo do restante da vida da opção para ser ao vencimento da opção. Aí tem um monte de outras mudanças em 2004, 2006, 2018, 2014, só que, dada a limitação, eu vou pular um pouquinho isso. E aí, o que é interessante colocar? Primeiro, o índice não pode ser replicado estatisticamente. Segundo, o índice é a raiz da soma ponderada dos ativos negociados no S&P. E terceiro, quando vai no número de volatilidade, ele sempre reverte a média. Tá? E aí, o que o mercado usa ele? Usa ele como um contexto histórico para entender o comportamento da volatilidade passada e usa ele num contexto de tendência para entender as expectativas dos agentes dali para frente. Bom, então vamos lá agora para os dados rapidamente aí da pesquisa. Utilizou-se o modelo White para modelar a volatilidade das séries temporais, verificando a existência de heterogeneidade condicional autorregressiva das variáveis e a estacionariedade da série. E aí, o que se observou? Primeiro, as séries são generalizadas, compreendendo tanto dados recentes como históricos. São autorregressivas, pelo fato da variável dependente retornar sempre sobre si mesma. Terceiro, elas são condicionais. A medida de variância futura depende da variação histórica. E quatro, ela é heterocedástica, ou seja, uma vez que a variância se dá a partir das próprias observações. Ela também atende aos critérios de estacionariedade, a volatilidade sempre vai oscilar no tempo em torno de um intervalo fixo, e atende à verificação da correlação dinâmica dos resíduos. Então, cumpriu todos os pré-requisitos. Em termos do modelo econométrico, a análise do resultado da estatística descritiva, contendo as medidas de tendência central, dispersão, curtose, assimetria e tal, de cada série do logaritmo, apontou uma curtose muito alta.
em todos os casos. E isso também está em conformidade com as séries temporais financeiras, né? Originalmente, o que a gente esperava, então? Que se encontrasse ao longo do tempo uma correlação inversa, onde o VIX sobe e os índices de bolsas caem, né? Ou o inverso, que as bolsas subiriam no momento de queda do VIX. E o que se encontrou, na verdade, foi uma estatística descritiva onde o VIX e os índices de bolsa indicaram uma correlação positiva de 0,1191 entre o VIX e o Dow Jones, principalmente. Tá? Então, os demais índices de bolsa tiveram correlações negativas, mas isso foi o primeiro sinal de atenção no estudo. Quando a gente vai para o retorno logarítmico, a análise dos retornos de volatilidade do VIX e dos índices de bolsa, com eixo normalizado dentro do período de estudo, ele indicou que a volatilidade do VIX foi superior a qualquer volatilidade do índice de bolsa. E dentre os índices de bolsa, o Bovespa foi o que mais teve volatilidade, ficando atrás só do VIX. E, em comum, o que todos os índices de bolsa tiveram? Tiveram uma volatilidade maior no início da pandemia, que era março de 2020, óbvio, era esperado que sim, mas que em outros períodos ele se perdia. Quando analisados comparativamente, essa volatilidade era muito pontual. Então, isso também foi um sinal de atenção nosso. E aí, olhando a questão de correlação, já caminhando para o final, o VIX apresentou uma correlação positiva com os retornos do CAC na França, Bovespa no Brasil, Dow Jones e IPSA no México, ou seja, os índices de bolsa não sofreram uma correlação negativa, na qual as ações apresentariam queda, enquanto o VIX alta, né? Como inicialmente a gente esperava. Da mesma forma, as ações que não tiveram alta de preço, enquanto o VIX caía, também tiveram um movimento diferente. Em alguns momentos, foi um movimento correlato, ou seja, o VIX subia e as ações também subiam. Então, foi um terceiro ponto que nos chamou muito a atenção. E aí, isso é extremamente interessante, porque, nesse sentido, apenas o MaxMall, no México, o UKX, o UKX do Reino Unido e o DAX da Alemanha tiveram alguma correlação negativa, reagindo à alta do VIX com queda dos respectivos índices, que era o que se esperava em parte. Tá? E aí, só para concluir essa primeira etapa, esse último slide, desvio padrão condicional. O emprego do modelo Darcy multivariado, usado para entender o efeito desse transbordamento, desse spillover entre os mercados, ele permitiu compreender que a correlação condicional variante no tempo ela foi negativa do VIX com os demais índices de bolsa, sendo mais notório, de novo, no MaxMall, no Dow Jones, no UKX, do Reino Unido, e no DAX. Entre todos os índices, o que menos sofreu influência em grau com o índice VIX foi justamente o Ibovespa. Em segundo lugar, ficou o IPSA do México. Tá? E aí, a conclusão que nós chegamos, a análise quantitativa em separado dos eventos que foram atípicos, por meio de um teste de desvio padrão condicional, permitiu concluir que não houve coincidência de data, que os estudos realizados de metodologia DASH, tanto no univariado quanto no multivariado, identificou de forma muito pontual a existência de correlação negativa do VIX com os índices de bolsa no auge da pandemia. Só que, fora esse auge, não apresentou correlação negativa esperada. Tá? E aí permite entender o quê? Que no estudo em questão, o VIX parece servir muito mais para viabilizar operações de derivativos do que como instrumento efetivamente preditivo dos movimentos futuros do mercado, como era inicialmente o estudo. Eu acho que eu consegui concluir em 8 minutos. Espera aí que eu estou fechando a apresentação para vocês. Perfeito, Roberto. Parabéns pelo trabalho e pela apresentação muito bem exposta. Eu me lembro, na época da pesquisa, porque nós estávamos fazendo simultaneamente, temos o mesmo orientador, e o professor Pedro havia comentado comigo dos resultados iniciais e que teria sido uma surpresa tanto para ele como para você, né? Que a ideia era buscar essa correlação negativa, né? E no final não chegaram a esse resultado, com exceção as bolsas, Roberto, que você mencionou, foi Max, DAX e CAC, a da francesa, a outra? Isso. As três, né? Que as que tiveram melhor performance, né? As demais não foram tão significativas. É estranho porque a gente quebra um paradigma, né?
Nós que Muito trabalhamos estranho. no mercado, sempre tivemos essa ideia na cabeça, dessa correlação, às vezes a gente percebe que ela se perde no tempo, né? É Então, verdade. vai se modificando o conceito, né? E você atribuiria isso, Roberto, porque no início da sua apresentação você mencionou da mudança, né, na metodologia, né? Você atribuiria isso a essas mudanças ou você cogitaria algum motivo para não ter chegado a esse resultado? Olha, essa pergunta é excelente, excelente. Porque, assim, o mercado, ele era menor, né? Nós não tínhamos isso aqui. Hoje você faz uma operação pelo celular, você tem informação no celular, no mercado, antes de cair na tela da bunda, você já tem lá no celular, né? Então, assim, só que o mercado era menor, as pessoas tinham menos acesso. Então, aquela modificação do S&P 100 para o 500 mudou a concepção do mercado e mudar a forma de se considerar a opção de americana para europeia, muda do S&P 100 para o 500, é como se você mudasse para uma casa com 4, 5 cômodos a mais. Te dá um espaço maior. Tá? É lógico que de lá para cá, 2004, 2008, 2016, você vai incorporando outros personagens dentro dessa análise. Só que melhorou se prevendo que o público que iria atuar, os gestores, os investidores, a globalização do capital, que hoje você manda dinheiro para fora, também pudesse acontecer. Então, naquele primeiro momento, era assim, muito real o índice do medo. Só que hoje, olhando, eu vejo ele muito mais voltado para o mercado americano do que para outros mercados. Então, eu vou mudar um pouco a resposta. Hoje a gente consegue mandar dinheiro para fora por uma conta em português, no celular, via aplicativo, ou eu posso abrir uma conta numa instituição lá fora, um Citibank, um Charles Schwab, um TD Ameritrade, abro uma conta e faço a transferência. E começo a operar ações lá fora, não BDR, mas diretamente a ação. Aí sim, esse índice faz total diferença. Agora, olhar esse índice para fazer uma análise em América Latina, ele já se dilui. É muito interessante isso. Então, lá atrás, no momento da mudança, ainda era um índice do medo, dado que o mercado ainda estava se desenvolvendo. Com o mercado já desenvolvido para cá, essa análise ficou mais restrita, na minha opinião, ao mercado americano. É lógico que um evento catastrófico, um 11 de setembro, ou alguma coisa muito grave, isso imediatamente você captura. A pandemia é um clássico exemplo disso. Mas no dia a dia, é muito mais muito americano para o mercado americano. Eu tinha uma visão totalmente complexa disso. Eu opero no mercado há 25 anos, eu sou trader, e eu sempre tive isso como o principal termômetro. Depois do estudo, eu continuo respeitando, eu continuo enxergando isso com muita atenção, mas eu começo a pôr um outro nível de prateleira de atenção dentro da minha análise. Isso abriu muito a minha concepção do mercado. É fantástica essa conclusão sua. Eu te perguntaria, Roberto, com base nessa última afirmativa sua, pensando numa carteira de renda variável exposta só ao S&P, ok? Não vamos falar de mercado emergente. Você faria um hedge dessa carteira por VIX, um ETF que replicasse o VIX, por exemplo? Ou você optaria por outra estratégia para fazer um hedge de carteira? Pensando numa carteira, vamos supor, eu tenho uma carteira que eu estou montando para o Rafael lá fora. Então a gente vai pegar Isso. 3, 4, 5 setores, e aí, entre desses 4, 5 setores, vamos pegar 2, 3 ações de cada setor. A correlação não é Perfeito. perfeita, ela é descorrelacionada. Tem alguns ajustes a serem feitos, mas assim, aí sim eu olharia o VIX como um hedge. Sim, faria sim. Mas olhando para uma carteira em Brasil, por exemplo, ou uma carteira fora de Estados Unidos, por exemplo, com ações no Reino Unido, ou 2, 3 ações na França, com 3, 4 ações do Brasil de expressão global, eu já não sei o quanto que o VIX faz esse hedge mais perfeito. Esse cobertor do VIX, na minha conclusão, fica melhor.
Ele não atende todas as... Entendeu? Aí eu prefiro jogar muito mais aqueles modelos de Markowitz com renda fixa, fazer a fronteira eficiente, de renda variável com renda fixa, ou setores não correlacionados dentro do mesmo país, do que, pensando só em ações, do que olhar para 2 ações na França, 2 ações na Alemanha, 3 no Reino Unido, 4 nos Estados Unidos e montar o VIX como um hedge. Eu já acho que esse VIX ele serve muito bem certo. Muito interessante. Roberto, parabéns. Eu gostaria de abrir a palavra também para o professor Ricardo, professor Hernani, professor Arthur. Se quiserem tecer comentários, por favor, fiquem à vontade. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho para não tomar tempo da sessão. Roberto, parabéns. Eu estou estudando bastante sobre os indicadores aí de medo e de incerteza, e o trabalho de vocês é muito, muito legal. Abriu perspectivas diferentes aqui para mim. 2 pontos aqui que eu anotei para comentar. Eu acho que eu vi que a correlação foi negativa com 2 bolsas bastante fortes, né? Que foi a DAX, o índice do Reino Unido, e se eu não me engano era o México, o outro, né? Tá. Que é um mercado que está bem próximo ali, ele recebe muito capital americano, né? Então talvez incluir no estudo, né, aprimorando aí para uma futura publicação, incluir alguma, não sei se alguma variável, ou considerar o aspecto de dinâmica de fluxo de capitais dentro do mundo, porque chamou a atenção essas serem 2 bolsas pesadas assim, né? Então, enfim, me chamou a atenção esse aspecto. Isso é bem bacana, a ideia da dinâmica de fluxo. Que tem As a gente duas sabe que aqui chamaram a atenção, Ricardo? Foi a DAX e a do e o México? QX, não, no Reino Unido. O QX, ok. Porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente sofre muito isso, né? Assim, teoricamente, subiu o risco nos Estados Unidos, capital foge daqui, né? A gente é muito dependente de capital externo, então pode ser que tenha alguma relação. Subiu o medo lá nos Estados Unidos, os fluxos gerem uma queda, né? Eles trazem o dinheiro de volta para casa, pode ser, não sei. E aí tem um outro aspecto aqui, que o VIX, como ele é calculado, né? Ele é um índice de volatilidade implícito. Ele não separa o que são eventos locais e eventos globais, né? A gente sabe que a pandemia do Covid foi um evento global que impactou o mundo inteiro, e ali dentro do VIX tem alguns índices, alguns pontos de volatilidade ali que são relacionados a questões domésticas, né? Então, não sei, pensar alguma coisa em separar esses 2 momentos para avaliar se separando essa conclusão aí possa mudar ou não. Enfim, uma sugestão aí que avaliem se faz sentido ou não. Mas parabéns, é muito legal mesmo o trabalho, viu? Obrigado. Deixa eu te perguntar, desculpa já me estender um pouquinho mais, não quero me estender muito, mas assim, você falou que você tá pesquisando em cima desse comportamento, correto? Isso. Se você quiser, deixa eu só, vou pedir a liberdade de vocês de só entrar mais uma vez na tela. Acho que deu certo, deve estar vendo a minha telinha aqui de novo, não tá? Sim. Tá. Aqui é um quadro que resume todo o trabalho num PowerPoint. Tá? É interessante porque eu tenho fatores endógenos com potencial de influência exógena no quadro 1. Eu tenho situações diferentes de fatores externos e internos no quadro 3. No quadro 1, como que fatores internos influenciam mais que no externo. E no 2, o inverso. Então, eu tenho as 4 combinações. Independente de qualquer métrica, né? Matemática que você faça, a combinação é como se fosse nas opções. Eu tenho opções de compra e de venda. Né? Aqui eu tenho exatamente as 4 possibilidades do índice e como que eles se comunicam. Então, eu achei muito interessante na montagem do trabalho, porque me permitiu pensar nas 4 combinações, como se fossem as 4 opções que eu tenho no mercado, 2 de compra e 2 de venda, né? Comprado, vendido, frações de compra e venda.
Então, na mesma lógica, eu montei. E isso me mostrou muito das combinações de fatores internos para dentro dos Estados Unidos, que são extremamente fortes, lógico, e baseada a partir disso, mas que se diluem quando eu tenho fatores externos aos Estados Unidos para dentro do índice, e o inverso. Quando eu tenho um problema na França, um problema no Reino Unido, um problema no Brasil, literalmente se perde a importância Sim. disso dentro do VIX. E o inverso também é real. Muitas vezes eu tenho um problema de bolsa acontecendo aqui por um fator político ou econômico nosso aqui, e por mais que eu tenha um fator crítico nos Estados Unidos, às vezes não captura. Então foi Sim. algo que me forçou muito. Hoje, você pode falar, bonitinho, interessante, combina, bacana, mas me forçou muito a pensar nas combinações. E vem muito a contribuir com o que você colocou como segunda melhoria. Legal, que bom. Mas parabéns, viu? Excelente. Bom, avançamos então agora para o próximo trabalho. Camila, o próximo seria o meu trabalho. Você consegue colocar aí para mim o vídeo ou não? Eu estou pelo Se celular, eu colocar o tentei link aqui entrar para o pelo. senhor, eu posso tentar também É, projetar e o senhor me diz se está tenta aí, ouvindo. Eu que eu estou pelo coloco Certo. aqui, celular professor aqui. Rafael. Eu Ok. coloco aqui. Deixa que eu Obrigado, compartilho, Ricardo. Camila, para vocês. Nada. Roberto, parabéns mais uma vez pelo trabalho, grande, grande trabalho aí, eu achei sensacional. Parabéns pela dedicação. Senhores, ouvem? Senhores, ouvem? Eu estou escutando. Vocês escutam? Ok. Sim, A tela apareceu? apareceu. Sim, professor. Não vai funcionar. Só um minuto. Agora não mais. Não tinha colocado o som. Agora vai. Bom dia, estamos aqui Ok? apresentando o trabalho Ok, Guide tá saindo de som sim. ações de valor e crescimento dos Estados Unidos no período 2009 e 2021. O trabalho foi endereçado para a seção de finanças e apressamento de ativos. Os autores são Pedro Vartanian, Rafael Abismusa e Álvaro Alves de Moura Júnior. E avançando aqui para a nossa introdução, durante o período selecionado, entre 2009 e 2021, portanto, entre a crise do subprime e a crise da Covid, depois da sua leve recuperação, houve uma larga vantagem das ações de crescimento sobre as ações de valor quando analisado o retorno absoluto. E essa vantagem, ela contraria a pesquisa financeira voltada às ações, que sempre indicou a vantagem das ações de valor sobre as ações de crescimento. E aí fazemos a referência ao trabalho de Fama e Friend. Durante esse período selecionado para pesquisa, houve a implementação de uma política monetária não convencional e que teve como a principal medida adotada o quantitative easing, consistente na compra de títulos públicos com maturity alongada, que voltava, portanto, à supressão dos vértices longos da curva de juros com o efeito de estimular a economia, além, é claro, da medida de forward guidance. E, curiosamente, o próprio Andrew Bailey, que é o governador do Banco da Inglaterra, afirmou recentemente que ainda não é todos os efeitos do quantitative easing ainda não são conhecidos pelo mercado, pelos estudiosos e até pelos bancos centrais. Então, os objetivos aqui, o objetivo da pesquisa primordial consiste em examinar a política monetária do período, a política monetária não convencional, e em que medida ela repercute sobre a volatilidade das ações de crescimento e de valor no mercado americano entre o período de 2009 e 2021. E aí, obviamente, o problema também de que maneira os efeitos dessa política monetária impactam a volatilidade das ações de crescimento e valor no período. E a hipótese inicialmente conjecturada era de que as ações de crescimento seriam favorecidas pela política monetária não convencional e que, portanto, teriam volatilidade maior comparativamente às ações de valor, e isso depois será retomado na discussão dos resultados, já que houve um resultado que contrariou parcialmente essa hipótese. A justificativa, então, do trabalho
ela diz respeito à relevância do mercado acionário no período em que a política monetária não convencional foi introduzida e efetivada, e o forte crescimento das ações de tecnologia durante o período. E aí o gráfico abaixo nós apresentamos o retorno absoluto das ações de crescimento e como esse retorno foi bem destacado comparativamente às ações de valor. O referencial teórico passa por 3 blocos. O primeiro é a atuação do Banco Central, do Federal Reserve, e a política monetária que ele conduziu durante o período. O segundo bloco passa pelos efeitos de transmissão da política monetária, sobretudo aos estímulos à economia, ao efeito patrimonial dessa política monetária e ao aquecimento da demanda agregada, consequência também dessa política monetária que passa por juros baixos e compra de títulos públicos, e a distinção entre ações de valor e crescimento. É um assunto um pouco polêmico. Muitos dizem que o crescimento faz parte do apressamento de ativos, mas, pelo menos da perspectiva prática de confecção de ETFs, há critérios distintivos ligados, sobretudo, à projeção do crescimento do lucro líquido para os próximos anos. O método utilizado foi o modelo GASH, univariado, para avaliar em que medida essa política monetária interferiria na volatilidade dos ativos, e aí analisando os desvios padrões condicionais dos ETFs selecionados em relação às medidas de política monetária adotadas. E aí aqui os 4 ETFs selecionados foram 2 de valor e 2 de crescimento. VTV e RPV são ETFs de valor e o VULD e o IWF os ETFs de crescimento. Da perspectiva da análise da política monetária, foram selecionadas 2 variáveis, que seriam os ativos no balanço patrimonial do Federal Reserve e a Federal Funds Rate, que seriam juros de curto prazo, delimitado pelo período 2009 a 2021. Os resultados nos levaram a refutar parcialmente a hipótese conjecturada, mas foi possível confirmar pesquisas precedentes que mostram aí o resultado, o impacto da política monetária sobre as ações, sobre o mercado acionário como um todo, e foi possível constatar picos de volatilidade em momentos importantes de adoção de medidas de política monetária pelo Federal Reserve, seja por anúncio de aumento da compra de ativos, paralisação, redução do balanço, redução dos ativos no balanço do Fed, ou por sinalização de aumento na taxa de juros ou manutenção na taxa de juros de curto prazo. E aí o que foi contrariado parcialmente em relação à hipótese é o fato de que os ETFs de valor demonstraram uma sensibilidade maior comparativamente aos ETFs de crescimento. Fora essa constatação, é fato que a pesquisa vem confirmada por estudos precedentes, e aí citamos aqui Rigobot-Isaac, Eman Fletcher e Bernanke e Kuttner. As considerações finais que é certo que essa volatilidade nos desvios padrões condicionais sofre repercussões advindas das medidas de política monetária, mas ainda é difícil reconhecer que esse seja o único fator causal para explicar essa volatilidade. E ainda que os resultados também confirmem parcialmente a hipótese conjecturada de início, é importante que futuras investigações se debrucem sobre a ampliação do número de variáveis, portanto, a coleta de outras variáveis que também possam explicar os fenômenos constatados durante o período. E a segunda questão a ser investigada é a criação e a sedimentação, consolidação de empresas de tecnologia, sobretudo as Big Techs, que tiveram modelos de negócio com muito sucesso durante o período, com alto retorno sobre patrimônio líquido, crescimento de receita, crescimento de lucro líquido muito expressivo ao longo do período, e que também exige maior investigação para avaliar quais fatores contribuíram para esse destaque, que, por consequência, contribuíram também para a performance destacada dos ETFs de crescimento sobre os ETFs de valor. E aqui, algumas referências bibliográficas, não são todas, mas alguns trabalhos citados e que serviram de referência para a presente pesquisa. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar esse trabalho e agradeço por aqueles que assistiram. Perfeito. Obrigado, professor Ricardo, pelo compartilhamento da apresentação.
Eu agora fica um pouco estranho que eu faço as perguntas a mim mesmo, né? Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês de início, também de uma maneira muito parecida com a do Roberto. Inicialmente, a variável selecionada era. É porque, na verdade, o professor Pedro, que foi meu orientador, Pedro Vartanian, havia sugerido que nós executássemos dois modelos distintos, então o VEC e depois o GAST univariado. O paper que foi submetido aqui para o SEMEAD foi nós dividimos, portanto, a dissertação de mestrado e submetemos a análise aqui do SEMEAD, a parte do GAST univariado. Mas logo no início dos trabalhos, quando ainda nós discutíamos qual variável selecionar para analisar os efeitos da política monetária sobre o mercado acionário, a ideia inicial era avaliar os yields das treasuries de 10 anos e de 30 anos. Só que de uma maneira de maneira idêntica, na verdade, ao Roberto, nós chegamos à conclusão que o resultado não era o esperado. Então, que havia também uma correlação positiva, né, de imediato. Então, o professor Pedro sugeriu que eu reunisse os dados do balanço do ativo do Federal Reserve, portanto, total de ativos do Federal Reserve durante o período, e que depois, na parte do modelo GAST, em específico, que também fosse adicionada a coleta dos dados da FFA, né, que seria o juro de curto prazo, fixado também pelo FONC. E aí, com base nessa análise, nós chegamos à conclusão, que foi, como eu menciono no vídeo, que é uma surpresa, é o fato de que os ETFs de crescimento apresentaram sensibilidade menor comparativamente à volatilidade dos ETFs de valor. E isso é muito surpreendente se nós pensarmos com uma abordagem de mercado, como o Roberto explorou também, a ideia de que, olha, se o preço sobre lucro é mais baixo, né, ou, pelo menos de uma maneira instintiva, você tende a afirmar o quê? Que a sua volatilidade é mais baixa, tendo em vista o risco aí de oscilação de lucro líquido e as expectativas que o mercado alimenta em relação ao aumento do lucro líquido. No entanto, o VTV e o RPV, que foram os ETFs selecionados, né, da Invesco, o outro da Vanguard, ambos, curiosamente, apresentaram sensibilidade maior. E aí, se nós formos analisar com um pouco de detalhamento a composição desses ETFs, é interessante porque, basicamente, eles são muito similares, né, na composição, e basicamente eles têm o quê? Berkshire Hathaway, várias financeiras, acho que duas petrolíferas, como os que são mais representativos, né, na cesta lá do índice, e United Health, né, que seria uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos. E, de outro lado, quando nós olhamos para o VUG e para o IWF, a composição deles é o quê? Hoje, antigas FANGs, né, que hoje o pessoal chama de Magnificent Seven, que envolvem Google, Facebook, Amazon, Apple, Nvidia, Tesla, são essas as empresas que compõem os ETFs de crescimento. E é curioso que eles tenham uma volatilidade menor, tendo em vista os múltiplos negociados por parte dessas empresas, que são múltiplos bem esticados, bem elevados, né, comparativamente às outras empresas. Então, essa foi uma grande surpresa para mim e acho que deixa lições para futuras pesquisas, porque às vezes nós tentamos um raciocínio estritamente quantitativo, quando na realidade a economia não nos permite isso, né? Existem coisas que às vezes nós não conseguimos captar de uma maneira objetiva, né? E acho que essa é uma lição também que eu particularmente tirei da pesquisa. E às vezes nem sempre a gente consegue transformar tudo em algo objetivo. Então, esses são os comentários adicionais que eu faço ao trabalho. E também, por favor, fico aí à disposição para as críticas, comentários que vocês queiram fazer aqui ao trabalho. Muito obrigado. Eu queria tirar uma dúvida, que inclusive é algo que eu tenho começado a pesquisar de algumas semanas para cá, né? E a partir justamente do livro do Bernanke, que você fica ali no comecinho da bibliografia. 2008, 2007, 2008, quando você tem a crise ali da subprime, você provoca um movimento, eu vou chamar heterodoxo,
que é jogar dinheiro no mercado, baixar os juros, e você tem uma sincronia disso nos países, né? Não é imediato, como foi na Covid. A Covid foi um safety car imediato, todo mundo faz meio que o mesmo movimento ao mesmo tempo, mas você tem ali o Reino Unido fazendo, a Europa fazendo com algum delay, mas é estritamente o mesmo movimento. E aí, heterodoxo, até a Pipo criou aquele modelo novo normal, né, que você trabalharia com os juros mais baixos e a inflação mais alta por muito tempo, foi o que aconteceu. E aí, os Estados Unidos começou a fazer o tightening disso, saindo dessa situação um pouco antes da Covid, e Europa e Reino Unido não. A Europa foi por causa do Brexit, o Reino Unido por causa do Brexit, a Europa por toda a bagunça que é, enfim. Mas, e aí veio a Covid, e novamente você aplica, você faz uma solução heterodoxa, quase que de forma ortodoxa, por ter a única saída que está existindo. E aí você está falando de quantos países? Está falando de todos os países, com exceção da Coreia do Norte, eu brinco em alguns momentos. Todos os bancos centrais fazem a mesma coisa, né? E agora, a dúvida é como é que eu reverto trabalhar com juros mais altos por mais tempo, dos principais bancos centrais fazendo, como nós trabalhamos até 4, 5 meses atrás, e gradativamente vir baixando isso, conforme a inflação artificial. Ok, teoricamente, ok. Mas aí a minha pergunta é o seguinte, não sei se você capturou isso no seu estudo. Era uma ideia heterodoxa, não tinha certeza de dar certo, e foi usada 2 vezes e deu certo, pelo menos até agora. Então, o heterodoxo passa a ser uma receita ortodoxa no momento de crise, perdeu-se toda a alternativa. Na sua análise, lá em 2008, você conseguiu identificar se esse movimento foi idêntico? Ou a sua base de análise ela é posterior a 2008? Está entendendo o que eu quero dizer? Se a resposta foi mais ou menos igual nos 2 momentos. Ou se eu regredi mais para trás dentro da janela de observação. Eu fiquei delimitado a 2009 pela seleção do período, Roberto. O que é possível, uma coisa que é notável, na minha opinião, é que você perceber, não sei se você teve acesso aí ao PDF, mas na página 13 do PDF, perceba que o pico de volatilidade ocorre em ali 2018, mais ou menos, ali 2019 ali, ó. E ainda ali não é a Covid ainda. Mas o Fed teve um problema ali de sinalização e comunicação com o mercado. Então, naquele momento, o pico de volatilidade foi muito maior do que se nós compararmos a 2009, que era ali no low, né, no fundo do mercado. Mas qual que é a minha interpretação disso? Que eu acho que a política monetária dessa década, acabou viciando um pouco os agentes no mercado e eles acabaram confiando muito no que o pessoal chama de Fed put, né? Quer dizer, o Fed vai segurar o mercado pelo efeito de transmissão do efeito patrimonial, né? O efeito patrimonial da política monetária, no sentido de que você sinaliza para os investidores, olha, nós vamos estimular a economia, portanto, o lucro das empresas ainda continuará forte, e aí, por um efeito patrimonial, os investidores também não têm tanto receio. Mas note que nesse momento em que, e aí a época já estava o Powell, né, como presidente do Federal Reserve, quando ele começava a sinalizar que tentaria uma normalização, foi até o termo que ele usou, uma normalização da política monetária, houve um pânico no mercado precedente à Covid, né? E note que até o pico inferior ao da Covid. E eu interpreto isso pela rapidez com que o Federal Reserve, em março de 2020, agiu, sinalizando para os agentes que tomaria todas as medidas necessárias e até quando a gente olha para o LSAP, isso foi um trabalho que eu estudei também, foi recomendação do professor Clemens, que foi um dos examinadores da banca, para que eu procurasse um paper de professores do Reino Unido que analisaram o efeito dessa compra em larga escala, né? Então, a sigla em inglês é o SAP. E quando o Federal Reserve abre a compra para ativos que seriam até vamos dizer, de baixo rating, né? A compra de títulos de crédito, não vou dizer que é crédito podre, mas também não tem um rating elevado,
Isso deu um grau de liberdade para os agentes, até de segurança em relação a tudo que a autoridade monetária estava disposta a fazer e que permitiu a sustentação dos preços ali, e a recuperação, né? Foi uma recuperação muito veloz, muito rápida. E se você notar, Roberto, uma coisa interessante sobre isso, deixa eu só pegar a página exata aqui do PDF, mas é sobre o balanço do Fed. Se você pegar o balanço do Fed nesse período, eles mais do que dobram, né, os ativos. Então, e aí é interessante porque qual era o argumento de todos os bancos centrais das economias desenvolvidas? Houve banco central de país emergente que também utilizou medida similar, mas não foi com um tamanho tão expressivo como na Europa e nos Estados Unidos. E o argumento deles era o quê? Inflação transitória. Mas na realidade nós estamos aí há 2 anos, um pouco mais, há quase 3 anos, já lidando com as consequências das medidas extraordinárias. Então eu acho que tem muito também do fato do mercado, dos agentes econômicos terem se adaptado a essa política monetária, e o Federal Reserve, quando tentou normalizar, foi o pico ali de volatilidade verificado na pesquisa. Então eu particularmente chego à conclusão que é muito difícil sair desse modelo adotado após a crise financeira de 2008. Até se você pensar hoje, com a hoje o mercado parece precificar que o Federal Reserve não sobe mais, né? A FFA teria chegado no topo. Mas qual que é o problema? O problema é o endividamento norte-americano. Eles não conseguem sustentar a dívida com esses juros, né? Então, me parece que as economias maduras estão viciadas nesse modelo econômico. Mas uma coisa que eu trato logo na introdução, ainda contextualizando um pouco, é o que aconteceu no período foi algo extraordinário, porque eles conseguiram que a inflação ficasse estável e baixa, muito baixa. Havia meses até que eram meses de deflação no período, principalmente ali 2010, 2011. E, além disso, uma tese que o próprio Bernanke sustenta no livro, que é o Monetary Policy in the 21st Century, saiu logo no finalzinho, eu estava terminando a pesquisa e ele publicou esse livro. E aí eu consegui ainda ler para utilizar durante a dissertação no mestrado. Mas o próprio Bernanke fala que, pelo menos a tese que ele abraça, é a tese do savings glut, que traduzindo isso seria o excesso de poupança das economias asiáticas que teria inundado a economia norte-americana. E aí faz até sentido com o que o professor Ricardo disse sobre o fluxo do capital. Porque chineses, países do Sudeste Asiático que prosperaram muito, coreanos, começaram a injetar muito dinheiro na economia norte-americana, até como você disse, Roberto, pela facilidade hoje da transferência, de abertura de uma conta numa Schwab, na TD Ameritrade, muito fácil, não tem tarifa, não tem nada, não tem nenhum custo adicional. E isso teria gerado um excesso de capital que teria ajudado, né, principalmente Estados Unidos, mas Europa também sofre, até hoje sofre muito fluxo de capital asiático, compra de imóveis, enfim, isso também dá para detectar. Então eles se beneficiaram disso e agora parece que é uma virada, porque eles dependem o quê? Da inflação controlada, mas é muito difícil agora abaixar rapidamente essa inflação, e eles têm um problema de endividamento. Isso é uma coisa que eu acho bastante preocupante, porque eu não vejo os políticos americanos discutindo endividamento. Eles parecem que eles estão viciados numa ideia de MMT, né? Modern Monetary Theory, né? Que eles podem imprimir quanto eles quiserem, ou que esses juros de 5,5 são temporários. E isso eu vejo agora, vamos lá, nós temos uma janela de 12 meses até a eleição presidencial, eu vejo o Powell muito pressionado politicamente para começar a sinalizar cortes, tendo em vista o que pode acontecer de recessão, né, do período. Então, esses são os pontos. Eu espero ter respondido. Não, respondeu sim, eu achei muito bacana quando eu li o teu trabalho, porque a gente participou naquelas aulas de modelagem, de entendimento por Rafi, e ficou a dúvida, putz, né? Como é que vai ser o trabalho dele? Então, um assunto que me interessa muito, né? E quando eu pude ler, assim, foi muito bacana, porque eu entendi muito do trabalho que você teve e talvez de todo o caminho a ser desenhado. Assim, parabéns também. E assim, um trabalho Obrigado. muito bacana que eu vou passar para algumas pessoas poderem ler em cima disso quando tiver esse tipo de discussão, porque eu acho que é uma discussão
e ainda vai acontecer por muito tempo para frente. Muito bem. Muito obrigado, Roberto. E eu acho que uma coisa que, como eu, agora eu já aproveito para nós, Camila, já aqui já faço agora, já integro a parte dos debates, ok? Dos trabalhos aqui, a nossa etapa final. Então, por favor, depois só me sinalize o tempo. Se eu não me engano, são 22 Temos minutos, né? 10 minutos, professor, para Temos 10 finalizar a minutos. Tá sessão. ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. E uma coisa interessante, Roberto, que eu vejo também desse trabalho, assim, uma coisa que o Warren Buffett fala muito isso, né? Ele fala, olha, essa ideia de você criar uma dicotomia entre growth e value é uma falácia, porque o crescimento faz parte da análise da empresa. E aí eu fico me perguntando, será que um Google, será que a Apple, eles são, hoje tudo bem, eles estão em outro estágio, né, de tamanho, maturidade da empresa, mas mesmo naquela época, 2010, 2011, será que era growth ou era value? Porque a geração de fluxo de caixa dessas empresas é um negócio impressionante. O caixa que a Apple tem. Ontem mesmo eu lia no jornal que a Apple tem caixa para daqui a pouco para comprar a Disney ou parte dos ativos da Disney, né? Então, colocar por exemplo, a Apple não está nesses ETFs de valor. Na hora a Vanguard, quando ela segmenta o ETF, ela coloca a Apple em growth. Mas eu fico pensando, será que nós podemos categorizar dessa maneira, né, as empresas? Claro que a Tesla ou a Nvidia, por exemplo, essas me parecem ainda growth pela projeção de crescimento do lucro líquido. Mas as verdadeiras, mas eu acho que a Tesla e a Nvidia, elas tendem a ser as vencedoras desta década. Mas as vencedoras da década do período da pesquisa foram Apple, Google e Facebook, né? E Amazon, claro, a Amazon também que dominou o varejo norte-americano, né? Então, a conclusão que eu cheguei é que, pelo menos durante aquele período, tendo em vista que ocorreu a particularidade dessas empresas que têm características de monopolistas, né, nas áreas em que atuam, é, favoreceu imensamente esse ETF Growth. Mas não sei se essa conclusão se repetiria na próxima década, porque houve idiosincrasias nesse período, que eu não sei se ele se replica. Se eu pegar agora 2020, 2030, eu tendo a achar que dificilmente essa conclusão se repetiria. Professor Rafael, deixa eu aproveitar a deixa e me intrometer aqui. Eu anotei dois itens aqui também, um deles foi justamente esse. Eu acho que a gente está vivendo uma época em que, até pelos benefícios, né, que essas empresas estão trazendo para a sociedade, a gente está valorizando muito e isso se reflete ali nos mercados, né, está valorizando demais as tech. Então, eu também tenho essa dúvida, sabe, se é algo que é perpétuo ou é esse momento que vivemos agora, ou as últimas 2, 3 décadas aqui. E um outro aspecto também que você também comentou e até colocou lá como um item para ser explorado em pesquisas futuras é a questão dos recursos disponíveis, né? Teve uma migração grande de capital da Ásia para os mercados americanos e a impressão de dinheiro ali estava correndo solta, né? Então também quando você tem abundância, eu pelo menos intuitivamente acredito que você tem uma tendência maior a buscar esses investimentos de maior risco e aí eu acho que isso acaba impactando ali nas volatilidades. Mas excelente também o trabalho, obrigado por participar, obrigado pela submissão e parabéns mesmo pela pesquisa. Muito obrigado, professor. Bom, da minha parte, eu aqui como moderador, eu gostaria agora de abrir a palavra para o Arthur. Eu não sei se o Arthur está por aí, está com a câmera desligada, e ao Roberto também, para que comentem aí assim, as reflexões tiradas da pesquisa. Eu particularmente, eu gosto muito disso. Professor Ricardo, até comentei aqui, quando eu fui me apresentar, que eu sou do direito, eu não sou nem da economia. Eu mestrado e doutorado em direito. Mas eu acho a pesquisa científica algo fantástico, porque, às vezes, com ideias que nós temos já pré-concebidas, como é o caso, por exemplo, da pesquisa do Roberto, ao chegarmos ao trabalho realmente da pesquisa e conseguirmos refutar ideias e chavões que ficam na área, né, dos praxistas, é muito interessante nós chegarmos a conclusões diversas. Então, para mim, particularmente, essas são as lições que eu sempre tiro desses trabalhos.
Então, eu gostaria, se Roberto e Arthur quisessem também fazer as considerações finais, que fiquem à vontade, e agradecer ao professor Ricardo pela organização do evento, parabenizar a Camila, agradecer a Camila pelo suporte dado aqui durante a nossa sessão. E de minha parte aqui, eu passo a palavra para Roberto e Arthur. Fiquem à vontade. Arthur, você quer começar? É, posso falar, né? Eu só gostaria de agradecer mesmo, né, ao Rafael, a Camila, pela sessão, né? Eu agradeço aos comentários do Rafael quanto ao meu trabalho, né? Agradeço aos seus comentários também, Roberto, tá? No meu trabalho e eu gostei bastante da sessão, né? E Rafael, eu gostei do seu comentário quanto a fazer alguma análise de alguma empresa específica, né? Nós analisamos de forma geral por meio da regressão, então talvez no futuro nós podemos complementar a pesquisa, né? Ou estender a pesquisa estudando algum caso específico de alguma empresa, né? E não só de forma geral das empresas brasileiras. Gostei, né, dos Arthur, debates. Sim, você me permite só fazer um comentário? sim, O Damodaran, ele comenta muito, professor da NYU, ele comenta muito na aula de evaluation e também tem no livro dele essa dificuldade em que você tem de capturar o risco sistemático de empresas multinacionais, porque muitas vezes analistas e sell-side, enfim, empresas ou bancos, né, que fazem relatórios, eles não conseguem capturar a atuação de uma empresa ao redor do globo. E aí eu coloco a sede da empresa como o Country Risk Premium. Então, por isso que eu lhe fiz essa pergunta. Porque eu perguntei se você havia olhado individualmente Vale e JBS, porque são dois casos que me chamam a atenção na Bolsa Brasileira, que se você analisar friamente, como elas têm a JBS, metade da receita é dos Estados Unidos. E a Vale, ela tem a metade da receita vem da China como compradora, mas a Vale tem pontos de extração no mundo todo. Então, se nós colocarmos Country Risk Premium nessas duas empresas de Brasil, o resultado a que nós chegamos é completamente distinto se nós considerarmos a internacionalização dessas empresas. Por isso que eu havia feito essa indagação. Mas, de toda maneira, parabéns. Eu achei fantástica aí a condução do trabalho e as conclusões às quais você chegou. legal, legal, Rafael, entendi. Nós vamos considerar essa questão sim. Muito obrigado aí pelos comentários, tá? E pela sessão. Obrigado também, Ricardo. Obrigado a todos, pessoal. Ok. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade. Foi muito bacana poder entender a composição e a análise dos trabalhos. E é engraçado, porque quando eu vim para o Mackenzie, eu tinha a ideia de fazer justamente algum trabalho em cima de ISD. E aí, conversando com o Álvaro, conversando com o professor Rafi, conversando com outros professores, outras ideias foram surgindo e eu acabei indo para a área do vídeo. Mas eu achei muito interessante ter um trabalho de ISD sendo discutido, sendo apresentado. Eu acho que é um assunto que cada vez mais ele torna necessário, entendimento de internacionalização, entendimento de qualificação das empresas, eu acho que é fantástico. É algo que agrega valor em termos de gestão, em termos de investidor. O trabalho do Rafael, que eu já comentei, era algo que eu achado muito curioso, é um assunto que me interessa muito, enquanto profissional da área, e tenho visto muitos debates acontecendo. E dizer que para mim foi uma grande felicidade ter tido essa oportunidade de participar desse bate-papo com vocês a respeito do meu trabalho. Era algo que eu não esperava, era algo que eu fui mudando paradigma ao longo de cada momento que a gente foi modelando esse trabalho. Acredito que ele não está completo. Como foi colocado aqui pelo professor Ricardo, existem pontos a melhorar, sim, e digo até mais, talvez ampliar de 4 para os outros países do G7 que não foram abordados também, para entender isso de uma forma melhor.
mas eu acredito que isso é muito faz parte da pesquisa acadêmica. Ela nunca é terminável. Dizer que ela terminar não tem graça. Sempre tem que ter alguma coisa a mais para se fazer no dia seguinte. E dizer que me põe à disposição para futuras oportunidades voltar a debater o assunto se assim for necessário. Legal. Eu acho que tinha um professor que falava que o dia que você achar que seu artigo está 100%, tem alguma coisa errada. Não tem como chegar nesse ponto. E eu acho que a gente tem que submeter, discutir, levar para journal assim mesmo, porque é assim que é construída a ciência, né? Eu adoro Lego, e é muito legal a gente ver esse polimento das pecinhas de Lego para se encaixando aí na teoria. Obrigado pela participação, obrigado, Camila. Nos vemos nas próximas aí. Muito Muito obrigado. obrigada, Parabéns pelo evento, professores. professor. Um abraço a Peço só vocês. por gentileza que vocês observem aqui no nosso chat o link de avaliação dessa sessão. É isso, não Ok. se esqueça de avaliar, por E a gente favor. convida vocês também para participar do nosso ambiente de network. Muito obrigada. Até logo. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Então, obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde.